Saudações a todos. O objetivo desse vídeo, pessoal, é mostrarmos aqui uma resolução alternativa para uma equação Diofantina. Antes, porém, alguma reflexão sobre que condições existem para que uma equação Diofantina tenha soluções. Ok? Vamos fazer logo essas considerações. Então, para que isso aconteça, é preciso que a gente veja, primeiramente, como é a representação geral de uma equação Diofantina linear com duas incógnitas, x e y. Então, tá aí, ó, ax mais by igual a c. Ok? Existe uma relação entre as soluções dessa equação e os coeficientes dessa equação. Em geral, a equação Diofantina possui solução quando o MDC de A e B, representado pela letra D, divide C. Se C for igual a zero, então a equação Diofantina possui solução única, que é a solução trivial 0 e 0, ou seja, x igual a 0, y igual a 0. Se C for diferente de zero, então a equação Diofantina terá infinitas soluções no conjunto dos números inteiros. É esse tipo de situação que nós vamos analisar aqui, no exemplo que nós vamos mostrar para vocês na sequência. A maneira de resolver uma equação Diofantina é muito conhecida já, é bem estabelecida, e vocês encontram muitas referências, inclusive aqui no YouTube. A ideia é basicamente o seguinte: é achar uma solução particular, chamada de x0 e y0, e depois substitui nessa expressão aqui, que nos dará a solução geral. Ok? E isso aí pode ser demonstrado. Beleza? Só que muitas vezes não existe uma maneira de a gente encontrar rapidamente a solução particular. Quando isso acontece, para essa maneira de resolver, maneira mais utilizada, a gente aplica o algoritmo de Euclides estendido, Euclides estendido. Ok? E fazendo isso, nós vamos obter o MDC entre os coeficientes de x e de y como combinação linear desses coeficientes, que, após multiplicar essa combinação linear por uma constante arbitrária conveniente, se chega à solução particular, x0 e y0, e, consequentemente, a solução geral, usando as equações aí, como vocês estão vendo aí. Ok? Observe que t é um parâmetro, porque t representa todos os números inteiros. T é um número inteiro, certo? Então, temos aí. O objetivo desse vídeo é a gente mostrar um exemplo usando um procedimento em que nós vamos obter a equação geral já da equação Diofantina, sem fazer uso do algoritmo de Euclides estendido. Para ilustrar essa forma de resolver, eu gostaria de compartilhar com vocês a seguinte situação. Vamos resolver essa equação Diofantina aí, ó, 7x mais 19y igual a 781. Se a gente olhar para essa equação assim de primeira, a gente percebe que ela vai ter solução, pelo motivo muito simples. 7 e 19, que são os coeficientes de x e de y, e aí fazendo o papel de A e de B, respectivamente, eles são primos entre si. Então, o MDC entre eles é 1. E 1 divide qualquer número, inclusive 781, que está fazendo o papel de C. Então, essa equação Diofantina aí vai ter infinitas soluções. Só que a gente não consegue, eu pelo menos não percebo assim, uma pessoa pegando essa equação de primeira não consegue pegar assim inicialmente uma solução particular.
tá bom? Então, aí, por aquele método lá, se usaria o teorema o algoritmo de Euclides estendido. Mas a gente vai mostrar uma solução alternativa, uma resolução alternativa, ok? Ou seja, que não fará uso do teorema, do algoritmo de Euclides estendido, perdão. Muito bem, como é que seria isso? Observe aqui na sequência. Então tá aí a equação de Diofantina. Vamos fazer o seguinte, vamos isolar a incógnita x. Então, fazendo isso, temos que x é igual a 781 sobre 7 menos 19y sobre 7. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a parte inteira e a parte não inteira dessa expressão, fazendo a divisão de 781 por 7 e de menos 19y por 7. E nós estamos aqui, vamos mostrar aqui para vocês aqui do lado esquerdo aqui. Pois bem, 781 dividido por 7 dá 111, que vezes 7 dá 777. Tirando de 781, pelo processo da divisão, né? Sobra e o resto é 4. Vamos agora dividir menos 19y por 7. Então, menos 19y dividido por 7 dá menos 2y. E aplicando o algoritmo da divisão, né, euclidiana, vai dar como resto menos 5. Ok? Então, a gente pode fazer o seguinte. Então, x é igual a 111 mais 4 sétimos e menos 2y menos 5y sobre 7. Vamos agrupar agora a parte inteira e a parte não inteira. E aí vocês estão percebendo aí, e com isso nós vamos ter uma equação número 1. Ou seja, estamos escrevendo x em função de y. Ok? Só que x deve ser um número inteiro. Então, o numerador dessa parte não inteira aí, que é 4 menos 5y, tem que ser múltiplo de 7. Portanto, existe um k inteiro tal que 4 menos 5y é igual a 7k. Resolvendo essa expressão para y, ficamos com y igual a 4 menos 7k sobre 5. Aplicando a divisão de menos 7k por 5 e agrupando, separando a parte inteira da parte fracionária, chegamos a essa situação aí, ó. Y igual a menos k mais 4 menos 2k sobre 5. E colocando 2 em evidência no numerador da parte não inteira, chegamos a essa situação aqui, ó. Chegamos a essa situação aí, ó. Y igual a menos k, colocou 2 em evidência, e multiplica 2 menos k sobre 5. Vamos chamar isso aí de equação número 2. Assim como x, y também é um número inteiro. Então, o fator 2 menos k da fração do numerador de 5, né, tem que ser múltiplo de 5. Então, vamos dizer que 2 menos k é um múltiplo de 5. Então, a gente vai ver que existe um t inteiro, tal que 2 menos k igual a 5t. Resolvendo essa equação para k, temos que k é igual a 2 menos 5t. Com isso, a gente obteve k em função de t. Note que na equação 2, y está em função de k. E na equação 1, x está em função de y.
Agora a gente vai poder escrever tanto x quanto y em função de t e obter uma solução geral para essa equação de Diofantina. 7x mais 19y igual a 781. Vejamos como. Então, na equação 3, o valor de k a gente vai substituir na equação 2. Né? Fazendo essa substituição, observe. Fazendo a substituição, vemos que na equação 2, onde tem k, a gente coloca o valor obtido na equação 3, tá vendo? Então fica do jeito que vocês estão vendo aí, tá vendo? Y igual a menos. Vocês estão vendo aí, tá vendo? Se a gente fizer esses cálculos aí, como vocês estão vendo aí, o resultado vai dar menos 2 mais 7t. Bom, quando a gente eliminar aí esse parênteses aí, esse 2 aí que está iniciando no colchete vai cancelar com o 2 que está dentro do parênteses. Esse 5t aí vai ficar positivo, porque menos por menos dá mais. Aí 5t sobre 5 dá t. T vezes 2 dá 2t. 2t mais 5t, 7t. E menos 2 porque elimina o parênteses lá da parte inteira. Com isso a gente obteve y em função de t. Ou seja, y é igual a menos 2t. Lembrando que esse t é um número inteiro, é um parâmetro inteiro. Vamos chamar de equação 4. Ok? Muito bem. Dando prosseguimento, esse valor de t, ou melhor, de y, na equação 4, a gente vai substituir na equação 1. Lembre-se, na equação 1, x está em função de y, né? E acabamos de obter y em função de t na equação 4. Então, substituindo na equação 1 e fazendo os cálculos, a gente tem que x é igual a 117 menos 19t. E vamos chamar essa de equação 5. Então, essas duas equações, a equação 4 e a equação 5, nos dão a solução geral dessa equação de Diofantina dada aí. 7x mais 19y igual a 781. Observa aqui, ó. Tá vendo? Então, tá aí a solução geral. Nessa solução geral aí, a gente já tem aí, se é geral, né? A gente já tem uma solução particular, x0 e y0, que é, nesse caso específico aí, 117 e menos 2. E t, lembrando, é um parâmetro inteiro. Tá vendo? Observe aí que a gente obteve a solução geral sem precisar fazer uso do algoritmo de Euclides estendido. Ok? Muito bem. Agora cabe uma questão. Será que existe alguma solução x, y que são ambas números naturais? A resposta para essa pergunta é sim. Observe. Então, para que uma solução seja um número natural, x tem que ser maior ou igual que zero. Portanto, 117, que é a solução geral, né? 117 menos 19t, maior ou igual que zero. Resolvendo essa inequação aí, em relação a t, a gente chega na seguinte situação. T é menor ou igual a 117 sobre 19. Então, nós vamos pegar o inteiro mais próximo de 117 sobre 19 e que seja menor do que 117 sobre 19, que é 6. Porque 117 sobre 19 dá 6 mais 13, 19 avos. Portanto, t menor ou igual a 6. Analogamente, y também tem que ser maior ou igual que zero, na solução geral. Resolvendo essa inequação aí, já sabemos que y é menos 2 mais 7t, então isso tem que ser maior ou igual que zero. Então t maior ou igual que 2 sétimos. Então t deve ser um número inteiro mais próximo de 2 sétimos e maior que 2 sétimos. E esse número é 1, porque 2 sétimos é 1 menos 5 sétimos. Não é verdade? Portanto, essa equação de Diofantina dada aí, desse exemplo, vai ter soluções naturais quando t assumir valores de 1
até 6. Em particular, quando t for igual a 1, o valor de x vai ser, uma solução vai ser quem? 117, você vai substituir 1 no lugar do t, né? Então, 117 menos 19 vezes 1, fazendo o cálculo aí dá 98. Analogamente, o valor de y vai ser menos 2 mais 7 vezes 1, que dá 5. Ou seja, uma solução natural para essa, no conjunto dos números naturais para essa equação de Diofantina dada é 98 e 5. Será que realmente é a solução? Vejamos. Você vai fazer a verificação. Ou seja, substitui o valor de x e o valor de y na equação dada. Quando a gente faz essa substituição, como vocês estão vendo aí, a gente obtém uma sentença verdadeira. Ou seja, dá igual a 781. Ok? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero ter contribuído aí com mais uma resolução, uma outra maneira de se chegar às soluções de uma equação de Diofantina. E aquela história, né, gente? Na matemática, muitas vezes nós chegamos a resultados usando mecanismos, métodos diferentes. Mas aqui o método geral é que sempre vai usar a divisibilidade, né? Espero que tenha entendido aí a ideia e até uma próxima oportunidade.